Seja muito bem-vindo, batera! Meu nome é João Apolinário e no vídeo de hoje nós vamos trabalhar os drags. Os drags são os rudimentos que na tabela oficial eles vão te dar uma característica mais militar, ele vai te dar um som um pouquinho mais arrastado, vai te dar um gostinho diferente nos seus estudos. E eu tenho um convite muito importante para você. Na semana que vem, do dia 26 ao dia 30, nós vamos fazer lives. Eu vou fazer um encontro e ali no Facebook, não vai ser aqui no YouTube, vai ser lá na página do Facebook. Você vai encontrar na descrição do vídeo o link para você fazer parte do grupo. Oh meu Deus do céu! Lá do grupo do Facebook. Porque lá naquela página eu tenho visto que tem tido bastante respostas e o pessoal tem me respondido mais por lá. Como eu vejo que aqui, muito na página do YouTube, vocês assistem os vídeos e se divertem, aprendem o conteúdo. Aqui eu não vou fazer live por enquanto, porque primeiro, lá eu tenho visto que eu tenho tido mais atenção do público. Então, se você tiver interesse, o link vai estar na descrição. Esse é o convite, porque do dia 26 ao dia 30 nós vamos fazer um bate-papo legal lá, onde eu vou poder responder as suas perguntas e também responder as perguntas que o pessoal me manda no Instagram. Então, perguntas vão ser respondidas lá e se você tiver interesse, é só dar um pulinho lá, se inscrever que você vai receber a notificação, certo? E agora, bora para a aula. Batera, o estudo dos drags, eles são os estudos interessantes para se abordar, porque primeiro, você vai ter que entender de toque duplo. Os drags, eles vão te dar uma característica assim, ele vai te dar uma noção mais clara de como trabalhar os doubles. Os doubles, eles são importantes nos drags pelo seguinte aspecto, ele vai te dar aquele som de triplicado, sabe? Ele vai dar aquele som de triplicado e vai te dar uma característica legal sempre quando você estudar. Eu vou mostrar para você um exemplo, que é esse. O drag, ele vai te dar essa característica de um som um pouco mais arrastado, sabe? E quanto mais você aplicar ele, mais controle técnico você vai ter. Só que se você não entende sobre os doubles, você vai sofrer um pouco mais, porque hoje nós não vamos abordar o double. Mas um ponto importante é você saber aproveitar o rebote e depois fazer a nota principal, porque o drag, ele funciona dessa forma. São dois toques, trabalhando uma dinâmica um pouco mais baixa e um acento. Quando você compreende o drag, você percebe que ele tem uma característica parecida com o flam. O flam nada mais é do que estudar sem o rebote na primeira nota. Então seria um som mais seco. Quando você entende o flam, você consegue entender o drag, porque ele vai aproveitar duas notas e depois a terceira, que é o acento principal que vai dar a característica do drag. Existem formas criativas de você estudar, como por exemplo o deslocamento. Esse é um exercício que eu vou passar agora no vídeo. Eu vou deixar ele na descrição para você baixar. Então ele funciona da seguinte forma. Sempre quando você for estudar o flam, aplique pela sonoridade, busque procurar, aí derruba, né? Entrar em redundância é complicado. Procure sempre
pegar a sonoridade do que você faz, certo? Teve o som? Beleza. Pratica. Desenvolveu? Beleza. Vai para a leitura, porque você vai entender a característica aqui e depois você vai ver em outros lugares. E a importância de estudar nos pads é que aqui você vai poder passar muito mais tempo concentrado entendendo como você aplica o drag e depois utilizando a bateria. Porque se você fosse estudar isso aqui na caixa, você iria ter que trabalhar um pouquinho mais a sua audição, porque é muita martelada estudando na caixa. Simples. Mas quando você estuda no pad, independente se é um pad desse, se é um pad pequeno, se é aqueles pads que você prende na coxa, ou se é aqueles pads maiores que você pode colocar no pedestal da caixa, estude no pad. Ah, mas eu não tenho pad. Por muitos anos eu estudei com almofada, então ajuda bastante. Almofada, toalha, chinelo, eu já fiz muita coisa. Mas esse não é o vídeo para isso. Então voltando ao assunto, sempre procure a característica do som. A característica do som vai te ajudar bastante. E agora a gente vai para um exemplo de aplicação de drags que nós vamos trabalhar. Aqui eu vou trabalhar da seguinte forma. Você vai precisar trabalhar com andamentos. Porém, essa figura aqui, ela vai dar uma alusão de que nós estamos trabalhando com a ideia de tercina. Só que nós vamos aplicar o princípio de tercina com semicolcheia. Então nós vamos meio que entrar numa ideia de polirritmia, certo? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar um andamento. De princípio, 80 BPM, já é um andamento rápido. Se você compreendeu isso aqui, diminui o andamento e aplique. Sem precisar de pressa. Porque aqui você vai entender que é muito mais fácil estudar lento do que estudar rápido. Ah, Batera, já estava esquecendo de mencionar. Quando você for estudar essa aplicação ou esses exercícios, aplique na minha velocidade. A velocidade que eu apliquei foi 80 BPM. Mas se você quiser aplicar uma velocidade mais rápida, tenha mais praticidade na técnica para depois estudar junto. Então vamos lá. Deu até uma bugada na cabeça, né? Você percebeu que até eu dei uma falhadinha. Mas o ponto importante aqui é você buscar a sonoridade. E não tenha medo de errar, porque a parte divertida em aprender algo novo é tentar. Se você aprendeu da primeira vez, tá tudo fácil. Mas você precisa entender que toda prática vai te dar uma curiosidade de seguir à frente. E o drag ele vai te dar essa característica de aprender sempre um som diferente. Porque os drags, os flans, eles têm praticamente os mesmos princípios. E ali você vai poder estudar, entender, pegar a sonoridade e aplicar. Lembre-se, tudo que você aplica na bateria praticamente do princípio é da audição. Pegou o som, reproduz. O flan, por exemplo, cra. O drag, r, ra, ra. Rá, rá, rá. O legal de estudar rudimentos é que sempre você precisa puxar para o lado criativo. E o lado criativo vai te ajudar muito mais do que ficar estudando teorias, certo? Então, bom, o que eu tinha para dizer é isso. Pratica, busca a sonoridade, tenta aplicar primeiro nos estudos e depois aplica na bateria. O PDF eu vou deixar na descrição, é só você vai lá, faz a inscrição e ali você vai receber o seu e-mail. Bom, o seu e-mail não, né? Você vai receber o PDF da aula direto na sua caixa de e-mail. Então eu espero que você utilize bastante seu e-mail, porque senão depois você vai ficar sem a aula e vai ficar tentando copiar por aqui. Eu vou ficando por aqui. Ah, e para reforçar, não esquece, do dia 26 ao dia 30 vai ter live no Facebook. Eu espero você por lá e a gente se vê por aqui.